Um Senado que foi criado para coroar e destituir reis, hoje coroa um ditador. Nós estamos sendo governados por bandidos vingativos. Eu fico muito indignado ao ver uma pessoa da sua estatura, da sua honra, receber uma ligação de intimidação para tentar censurar as pessoas que o senhor convidou para participar aqui. Cessear os deputados de falarem, qual o problema? Isso é inacreditável. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cedeu ao autoritarismo do ministro do STF e tentou censurar a fala dos deputados durante uma sessão no Senado Federal, o que gerou indignação entre os parlamentares presentes. Veja a fala e revolta dos senadores e deputados diante do abuso de Pacheco. Para que o mal prevaleça, basta que os homens de bem permaneçam calados. Não é possível que a ditadura passe desapercebida pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Eu ocupo hoje aqui o Senado Federal para trazer uma palavra em nome de todos os brasileiros, em nome das pessoas de bem que não conseguem permanecer caladas, visualizando e sentindo o que está acontecendo. O direito à liberdade de imprensa, o direito à liberdade de expressão está tolhido. Nunca houve impeachment de ministro do Supremo. E hoje vai acontecer. Nós precisamos do apoio de todos os senadores. O processo de impeachment é simples. No dia 9 de setembro será protocolado. Na sequência, o Pacheco tem que ler esse pedido de impeachment. A partir daí é instalada uma comissão. Essa comissão faz o julgamento e traz para o plenário. O que nós precisamos agora é mobilizar os senadores. Senhora Mara Gabrilli, senhor Jordano Bruno, os senhores são senadores pelo Estado de São Paulo. Os senhores devem à população brasileira e à população do Estado de São Paulo um posicionamento firme, nesse momento. O que eu tenho para falar é para o presidente Pacheco. Mas eu quero falar olhando para ele, como eu tenho feito aqui, sem qualquer tipo de covardia, sem conversa de gabinete. Há uma indignação de uma nação que se sente órfão dessa casa. Dos três poderes, diz a Constituição, que são harmônicos entre si, embora não haja harmonia, porque não tem três poderes, só existe uma ditadura instalada nesse país, e em que um homem só é o CEO de alguns outros que se juntaram, e ele representa o ministro Alexandre de Moraes. Ele dá uma entrevista e diz que é preciso ter muito cuidado, né? As questões constitucionais e tal, porque ele é um advogado preparado e tal, mas o discurso dele meio conversa de bebo para delegado. Ele tem uma obrigação conosco. Ele é presidente dessa casa. Ele tinha que chamar essa casa para dizer, olha, gente, eu estive lá representando o Senado e foi tratado esse assunto. Eu exijo, como senador, o respeito do presidente dessa casa, porque ele não fala no meu nome. O que ele falou naquela reunião? Certamente falou no meu nome. No nome de Vossa Excelência, no nome de Isalci, no nome de Damares, no nome de tantos outros que nem sabemos o que ele falou. Qual foi a posição dele? O que ele acordou naquilo lá? E triste saber que depois que o ditador da toga, Alexandre de Moraes, vai lá e dá uma canetada nessa situação que envolve o Brasil e que prejudica milhões de pessoas, ele chama para si problemas, o ministro Alexandre de Moraes, e são problemas pessoais, senhor presidente. Ele fica inimigo de alguém, ele é inimigo do Elon Musk, ele é o desafeto de Elon Musk. Então ele acha que, sendo o desafeto de Elon Musk, ele pode prejudicar mais de 200 milhões de brasileiros na atitude que ele tomou. E não foi calculada, afetaria a indústria, o comércio, as pessoas que usam o X, o antigo Twitter, o prejuízo, a nocividade disso, porque ele manda no Brasil e daqui a pouco vai mandar no mundo. Muito obrigado, senador Magno Malta. Senador Magno,
Eu peço a atenção aqui do plenário. Eu fui informado aqui pela Secretaria-Geral da Mesa para a gente tentar ficar dentro do assunto do centenário. Eu entendo, né, e concordo, inclusive, com cada palavra do que o senhor falou, mas eu estou presidindo uma sessão aqui que foi aprovada pelos colegas para celebrar o centenário de Jaime Tomás de Aquino. O que é que eu queria propor aqui? Amanhã vai ter sessão, inclusive, deliberativa. Nós vamos poder colocar tudo isso novamente. Eu queria propor que a gente possa ouvir os senadores aqui, todos os senadores, vamos definir no máximo, se puder, 5 minutos. Eu vou citar o nome de cada deputado aqui que pediu a palavra, mas eu queria pedir para vocês assim, a compreensão de que nós temos um regimento interno, é uma sessão especial para celebrar o centenário, mas eu acredito que a gente deve ter outros momentos. Está aqui o deputado Zuco, que eu não tinha citado ainda, o senador Beto Martins, que daqui a pouco vai falar, o deputado Derrite, do deputado Sanderson, deputado Sanderson lá do Rio Grande do Sul, deputado Marcel Van Hatten, deputada Adriana Ventura, deputada Bia Kisses, deputada Silvia Waiapi, deputada Carla Zambelli, deputado Sargento Gonçalves, se eu tiver me esquecido de algum, deputada Adriana Ventura, falei, né? Deputado Valadares, lá de Sergipe. Assim, nós vamos conceder a palavra, eu peço desculpas. Eu queria dizer apenas a Vossa Excelência que, reciprocamente, na Câmara dos Deputados, nós, em sessão solene, recebemos senadores, todos os senadores têm a palavra franqueada, podem falar na tribuna, inclusive sobre o tema da sessão solene e, eventualmente, temas correlatos com ela. Nós estamos aqui porque, nesse dia de segunda-feira, me parecia que, além dessa importante solenidade, era importante que o Senado tratasse do tema mais importante para o Brasil agora, que está fazendo os brasileiros todos chorarem, os que defendem a democracia, a justiça e a liberdade, que é o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então, o fato, e aqui eu tenho o maior respeito de Vossa Excelência, não é por ser do meu partido, por ser até meu amigo pessoal, um amigo que eu fiz esse mandato, mas o fato de Vossa Excelência receber um telefonema, pelo que me foi informado, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para cercear a palavra dos deputados, demonstra, com todo respeito aos demais senadores aqui, Casa da República Alta, que o senador Rodrigo Pacheco não teve nem a decência de vir aqui, então, e tomar essa atitude, e sentar nessa cadeira e fazer o que está pedindo a Vossa Excelência, tão descortesmente, fazer com os deputados e senadores. Então, fica aqui o meu desabafo. Eu acho que hoje era um dia, além dessa sessão solene importante, de todos os senadores da República estarem aqui em Brasília, todos os senadores da República estarem aqui pressionando pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, assim como nós, deputados, estamos tratando com o deputado Arthur Lira a CPI do abuso de autoridade e o chamado para o 7 de setembro. E eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência, senador Eduardo Girão, que permitisse que os deputados falassem, os senadores falassem, até a hora que quisesse. Como é franqueada a palavra aqui, o regimento tem as suas limitações, mas, obviamente, todos estão falando da questão da sessão solene. E se, porventura, Vossa Excelência não se sentir confortável com a decisão, que chame o senador Rodrigo Pacheco e que ele tenha, então, a decência de fazer o que ele pede para o senhor fazer com os demais presentes aqui e sente nessa cadeira e não deixe essa bucha na sua mão. Muito obrigado, senhor presidente. Eu pedi aqui o regimento para a gente ver o que é que está escrito no regimento, porque realmente o senhor tem razão. Quando a gente vai à Câmara dos Deputados, e eu fui à Câmara dos Deputados algumas vezes, inclusive para sessões especiais, eu tive a minha palavra franqueada. Mas eu estou aqui com o secretário-geral da mesa, que a gente vai avaliar. É uma descortesia muito grande deixar sem os parlamentares aqui, os deputados, falarem, até porque não foi encerrada a sessão solene. Então, eles podem muito bem manifestar aquilo que eles quiserem, como a gente faz isso lá na Câmara. Então, eu não sei... Não é deselegante, é muito ruim essa posição do presidente de querer realmente cercear. Já chega o Supremo. Agora, o presidente também cercear aqui os parlamentares, né, é uma questão, não é nem questão regimental, mesmo que esteja no regimento
não é? Eu acho que nunca houve na história desse país, né, um presidente presidindo uma sessão e cerceando a palavra de deputados, que sempre falam aqui também, várias sessões solenes aqui, que eu participei, vários deputados falaram, mesmo estando previsto no regimento. Então, acho que é uma decisão de Vossa Excelência que está presidindo essa decisão. Senhor presidente, eu acho que seria uma questão de cortesia e respeito. Aqui nessa casa eu já falei algumas vezes que há momentos na vida em que a graça é maior do que a lei. E quando é para beneficiar, as pessoas atendem à graça. Isso é maior do que a lei. Uma questão de respeito a Vossa Excelência. Ora, numa casa onde nós já tivemos até Zé Disseu aqui na tribuna, depois de tudo que aconteceu, cercear os deputados de falarem, qual o problema? E aí a outra questão é que se o secretário veio, por que o presidente não veio? Porque é descortesia com Vossa Excelência. É descortesia com Vossa Excelência, mesmo o regimento dizendo, será ruim como fará o encerramento, não é? Embora nós tenhamos o direito. Bem, quantas vezes esse regimento foi violentado? Quantas vezes esse regimento deixou de existir? Quantos interstícios foram quebrados aqui nessa casa conforme o sabor do governo ou o sabor daqueles que têm maioria nessa casa? Para tanto, eu apelo ao próprio presidente, Rodrigo Pacheco, que de onde ele estiver, ou ele acione um dos seus vice-presidentes para que assuma o lugar de Vossa Excelência, porque, assim, não é uma coisa bonita, não é? Imagino que a sociedade brasileira que está assistindo, assim, muito ávida, em função de tudo que está acontecendo. Então, eu faço a Vossa Excelência esse apelo. Há momentos na vida em que a graça é maior do que a lei. Se a lei não existe no país, nós temos que apelar para a graça. E graça é um favor imerecido. É um favor imerecido. É tipo, eu preciso, nesse momento, embora você ache que eu não mereço. Isso é a graça, que é muito maior do que a lei. A lei não existe, mas a graça existe. Então, eu apelo para o próprio presidente, se estiver nos ouvindo, sua assessoria, que assuma no lugar de Vossa Excelência, para que os deputados tenham a condição de falar e se expressar. São cidadãos, e ele é presidente deles também. Primeiramente, quero agradecer Vossa Excelência por dar a palavra, por não cercear algo que já estamos realizando, ou melhor, estamos vendo no nosso país, na realidade atual. A gente sempre estudou que países como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte eram muito distantes, mas acreditem, chegou a vez do Brasil tomar uma atitude para não se tornar também uma ditadura. Tive que vir para me juntar a bravos guerreiros aqui, senadores e deputados federais, que estão clamando por socorro. E eu, que tenho um carinho muito grande pelo senador Magno Malta, fui conversar com ele agora e ele falou assim: Zuco, acabou. Ou a gente vai dar a nossa vida, ou nós vamos fazer parte da história triste que se acovardou diante de uma ação de uma pessoa ou de um grupo, de um sistema. Quando se fala em impeachment de Alexandre de Moraes, se fala com responsabilidade. Tantos outros bravos senadores que nós queremos a democracia plena. Coloca-se o processo de impeachment e cada senador vai poder ter a possibilidade de, em cadeia nacional, se posicionar. O STF, nesse momento, é uma verdadeira semente de caju. O STF está mais fora da realidade do brasileiro do que a semente de caju. Eles estão completamente fora do seu contexto, sustentado pela filosofia de Aristóteles, inspirado no São Tomás de Aquino, que é homenagem aqui ao nosso Jaime Tomás de Aquino. Eles estão completamente desconectados da realidade. Esses senhores e essas senhoras que lá estão dizendo seguir alguma coisa, é tudo menos a Constituição, estão completamente fora da sua obrigação ou do seu papel até constitucional, da razão da sua própria existência.
Portanto, eu quero agradecer ao Caju por essa frase extraordinária e para deixar claro para o Brasil, os ministros supremos. E o pior é que uma expressão máxima da semente de caju, fora do contexto, e a manada o seguem, que é pior ainda, porque caberia aos outros fazer as correções. Hoje nós estamos vivendo numa insegurança jurídica muito grande no Brasil, que corrói todos os empreendedores, desde o pequeno até o grande. Não aquele muito grande que vive de amizades promíscuas, muitas vezes com pessoas poderosas desse país, com o governo que tudo podem, né? Os amigos do rei tudo podem, e o resto tem que se lascar. Mas eu preciso falar aqui hoje, e foi por isso que eu saí correndo do meu estado de Santa Catarina e vim para Brasília, quando eu soube, senador Girão, que nós teríamos a oportunidade de falar aqui hoje e cobrar os senadores omissos diretamente do plenário do Senado Federal. Porque nós estamos sendo cobrados nas ruas e com razão. E os senadores que não são omissos, que estão aqui, e quero saudar aqui o senador do meu estado, Beto Martins, que já chegou chegando, já chegou cobrando, já chegou tendo posicionamento. Eu quero dizer que não se sintam, senadores, ofendidos quando a gente cobra o Senado como um todo. Porque eu não me sinto ofendida quando a classe política é chamada das mais variadas coisas pela população, porque eu não me incluo ali. O povo está revoltado e com razão. O povo já aturou muito. E essa casa, se não agir, vai descredibilizar ainda mais a classe política e ainda mais todos os senadores da República, mesmo os bons, aqueles que lutam. Veja só, o chefe da polícia secreta de Stalin, Beria, ele falava assim: me mostre o homem e eu te darei o crime. Eu tenho repetido isso, porque é exatamente o que aconteceu com os diálogos revelados dos juízes auxiliares de Alexandre de Moraes. O ditador da toga. Eles falavam entre eles assim: olha, não tem nada sobre o fulano de tal, sobre a Revista Oeste. E o juiz respondia: use sua criatividade, porque a gente tem que perseguir. Era praticamente isso que ele estava falando, a gente tem que perseguir. Então use a sua criatividade. Então todos aqueles que estão quietos nesse momento ou não cumprindo com seus deveres estão sendo coniventes com esse regime autoritário que estamos vivendo, porque chega de teatrinho da democracia, chega de falar em... como é que é? Democracia inabalável, inabalada, aquele teatrinho, um monte de gente ali, palminhas e risinhos canalhas de pessoas que não foram como eu fui, como o Magro Malta foi, como o Marcel Van Hatten foi, como o Sanderson, que foi o primeiro a me levar no presídio da Colmeia visitar as mulheres que não tinham nenhuma passagem pela polícia e, como o deputado Sanderson falou, nem sequer estavam aqui em Brasília no dia, na hora do quebra-quebra que aconteceu. Presidente, eu me sinto muito lisonjeado por, nesse momento, estar falando na tribuna da mais alta casa do Parlamento Brasileiro. Estar falando hoje no plenário do Senado. Quem diria? Um Senado que foi criado há 2.800 anos, por volta de 2.200 anos, onde os membros que constituíam o Senado eram os mais sábios, os anciãos, aqueles que tinham o poder de coroar e depor reis. Hoje nós estamos numa sessão solene no Senado para homenagear uma pessoa que tem uma história muito bonita no nosso país, Jaime Tomás de Aquino, que faleceu há quase 10 anos, em 2015. Tomás de Aquino, que talvez felizmente não pôde testemunhar o declínio ditatorial que o Brasil se encontra agora, que foi-se do nosso país depois de muito ter produzido para a nossa sociedade, para a nossa civilização,
e por sorte foi antes de testemunhar a desfaçatez, a destruição que se encontra no nosso Estado e a nossa nação. Presidente, o senhor sabe que eu tenho a mais alta estima pela sua pessoa. Lhe admiro, talvez dentre o Senado, a pessoa que eu mais vejo como sendo uma pessoa aguerrida, guerreira, corajosa, o senhor sabe que é o senhor. E por isso eu fico muito indignado, presidente, quando no período de uma sessão solene, onde o senhor convida vários deputados para vir aqui e nos dar a palavra, como é feito quando os senadores vão à Câmara dos Deputados, eu fico muito indignado ao ver uma pessoa da sua estatura, da sua honra, se receber uma ligação de intimidação para tentar censurar as pessoas que o senhor convidou para participar aqui. Presidente Girão, o senhor sabe que eu gosto muito do senhor, mas uma das fraquezas que nós temos é que nós somos muito apegados a seguir toda e qualquer regimento, regra, e talvez por isso nós estamos testemunhando o que está acontecendo no Brasil. Porque o lado de lá não segue regimentos, presidente. O lado de lá não segue ordem, o lado de lá não segue a Constituição. Mas nós somos obrigados a seguir o regimento que diz que eu tenho que vir aqui, e que se eu não falar de caju, presidente, me desculpa, nós perderemos a sessão e seremos censurados. Eu virei um deputado federal quando eu vi que o caminho que a nossa sociedade, que o nosso país está indo, se nós não fizermos algo para resgatar a decência, a sanidade, o respeito à Constituição, serão os nossos filhos que vão sofrer as consequências. Então, se houver consequência contra mim por eu não falar de caju agora, que venha contra mim. Mas o que eu vou falar agora é para salvar os nossos filhos. Então me desculpe, presidente, mas eu vou falar o que eu preciso falar aqui no Senado, porque eu estou numa casa onde a maioria dos membros não fala o que precisa ser dito. O Senado foi criar para dar estabilidade no país, para ir atrás daqueles que abusam do poder. Um Senado que foi criado para coroar e destituir reis, hoje coroa um ditador. Porque pela não ação dos membros desse Senado, hoje nós temos medo de participar de um grupo de WhatsApp e dar um joinha, de compartilhar uma coisa nas nossas redes sociais. Todas as vezes que o Senado deixou de agir, mais um tijolo foi colocado nesse império ditatorial que se consolida no Brasil. Então, se eu estou fazendo algo aqui hoje, é chamando o povo brasileiro a olhe para os senadores. Se nós estamos assim hoje, é porque a maioria dessa casa, dos membros dessa casa, se acovardaram diante de uma pessoa que tem na mão uma caneta que pode colocá-los da prisão. Mas ter medo de prisão em um país que nós já estamos presos? Se engana quem acha que está livre nesse Brasil, presidente. Não é porque você pode ir levar o seu corpo de um ponto A para um ponto B, não quer dizer que você não esteja preso. Nós estamos em um país prisão, perdendo a nossa voz, onde a Constituição não é respeitada, onde dia após dia irregularidades são cometidas e os senadores que poderiam fazer uma coisa nada fazem. Nós, deputados federais, somos cobrados diariamente, mas a verdade é que o Brasil saiba disso, são os senadores que têm o poder de trazer a estabilidade de volta ao Brasil, são os senadores que podem devolver a nossa democracia. Mas mais de 20 milhões de brasileiros que estão censurados. Hoje, senador Magno Malta, Vossa Excelência que não mede as palavras apesar de ter mesura em todas elas. É um orador em que eu, aliás, até não apenas me inspiro, mas em quem eu vejo fonte de profunda motivação para continuar batalhando, porque eu conheço da época passada dos impeachments que nós vivemos anteriores, por exemplo, de Dilma Rousseff, e que Vossa Excelência foi um líder tão importante nessa casa nobre da República, que é o Senado, e que já foi mais nobre no passado. E a notícia de hoje é que o regime de Maduro acaba de mandar, senador Flávio Azevedo, prender o Edmundo Gonzalez, o candidato da oposição. É para isso que nós estamos rumando. Aliás, é nisso que nós já estamos. É desesperador, senador Girão.
É por isso que quando nós vemos uma sessão solene para homenagear, sim, um cidadão importante, mas importante muito mais por uma questão local, para um mandato que Vossa Excelência também exerce, representando o povo do Ceará, assim como nós também realizamos sessões solenes, eu, às vezes, para uma personalidade gaúcha, ou alguma personalidade mais vinculada a alguma área em que atuo, quando vimos uma sessão solene sendo realizada aqui para tratar dos 100 anos do Rei do Caju, entendemos que deveríamos sim estar aqui. E, na minha opinião, esse Senado tinha que parar. A Câmara também. Já deveríamos ter parado há muito tempo. A CPI do abuso de autoridade está parada na mesa do Lira desde novembro do ano passado. Já poderia estar instalada, já poderia estar funcionando. Impeachments de ministro supremo, há vários já protocolados. E os crimes de responsabilidade abundam. Nós estamos sendo governados por bandidos vingativos, por pessoas imorais, por criminosos, imorais e por morais, mas morais com E, muito bem. Quando Elon Musk faz hoje um post no X, dizendo que Lula vai perder o seu avião e vai ter que voar de voo comercial, se ele for pedir para o governo americano a mesma medida que tomou contra Nicolás Maduro, que hoje teve seu avião apreendido, uma vez que a Starlink teve suas contas bloqueadas em virtude da perseguição que o X sofre. Quando Elon Musk disse isso, eu respondi ao seu tweet, senador Girão, dizendo que o que fizeram com a Starlink nada menos foi do que roubo. O que estão fazendo, aliás, com brasileiros é roubo. E não é só roubar a dignidade, a esperança, que é algo seríssimo, deixando pessoas desalentadas, famílias destruídas, para não falar aquelas que perderam, por exemplo, a família do Clesão, um pai de família. Não, eles estão roubando o dinheiro das pessoas. Multa de 50 mil reais para usar o X. O que estão fazendo é muito sério. O que estão fazendo é coisa de bandido, é coisa de criminoso, as coisas estão invertidas e nós não podemos tolerar que isso continue. É hora de virar esse jogo. E além do povo brasileiro que precisa pressionar, a responsabilidade, e a maior de todas, está nos senadores. É por isso que Rodrigo Pacheco, aliás, quando chegamos aqui, não quis deixar os deputados falar. Porque os senadores falaram a mesma coisa que nós falaríamos. Qual era o problema dos deputados falarem, Magno? Era algo contra os deputados, que aliás volta e meia estão aqui em sessão solene, ou era contra aquilo que nós iríamos dizer? Não, era obviamente contra aquilo que nós iríamos dizer. É impressionante ver até onde a conivência de Rodrigo Pacheco pode chegar, ao ponto de tentar calar os deputados no Senado Federal. Um verdadeiro absurdo.